Estamos ao vivo, live, receita de bolo gelado com o chefe Sandro Nascimento. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou o Sandro Nascimento, chefe de cozinha do Eles Dois no AP. A gente também tem um canal no YouTube e a gente gostaria de convidar vocês para seguir a gente lá. É Sun Chef Gastronomia, tá? Vai lá no YouTube, se inscreve, que às vezes as receitas que a gente coloca no IGTV também vão para lá. E lá a gente já tem mais de 30 receitas lá já escritas para vocês. E nesse começo de ano nós começamos uma série sobre sobremesas especiais, agora um pouquinho sobre bolo, e vão ter outras novidades aí toda quinta-feira. Então deixa marcado aí que toda quinta-feira é dia de live aqui no Eles Dois no AP. Sempre uma receita simples, com ingredientes básicos, ensinando algumas técnicas para vocês. E assim a gente pode passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente já errou bastante, se adaptou e passa com mais tranquilidade para vocês fazerem daí da casa de vocês, tá bom? Para quem quiser empreender também, eu acho que é válido também, principalmente o ramo hoje de bolos caseiros, tem várias pessoas. Por exemplo, se você mora num prédio, você distribui cartãozinho, fala que está fazendo bolo caseiro, você vai ver, rapidinho você vende aí bolo e as pessoas começam a pedir fácil para vocês aí encomendas, como outras sobremesas especiais também, tá? Quem quer empreender num ano bem difícil, faltando oportunidade para algumas pessoas, a gente pode levar um pouquinho do nosso conhecimento para quem quer realmente ter uma renda extra aí, tá? Então é isso aí, a gente vai recebendo vocês aí para daqui a pouquinho a gente começar. Quem aí já fez bolo gelado? Não é bolo de sorvete, me perguntaram se era um bolo de sorvete, não. É um bolo gelado, é uma mesma massa simples, né? Uma massa tradicional aí que a gente faz. E depois a gente vai fazer uma cobertura especial, vamos deixar aquela massa bem molhadinha depois de assada e deixar na geladeira, e a gente vai usar ele de coco, mas você pode fazer de chocolate também, de outros ingredientes, o de ninho também é muito bom, tá? Mas hoje vamos nos concentrar no bolo gelado com coco. Então vamos lá, vou começar apresentando para vocês alguns ingredientes. Então vamos lá. Para essa receita nós vamos precisar de 4 ovos. Tem aqui minha cestinha de ovos, vamos tirar 4 ovos daqui. Vamos precisar de 1 xícara de açúcar, refinado mesmo, tá? Nós vamos precisar também de farinha de trigo, que a gente vai peneirar na hora, são 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui também a gente vai precisar de 1 xícara de leite, não precisa ferver, pode ser o leite integral, desnatado, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? 1 xícara de leite, 2 colheres de coco ralado, já tenho aqui tudo porcionado, eu já fiz o mise en place, então isso facilita a receita. Essa semana nós demos algumas dicas lá no feed de como fazer o mise en place, os utensílios que você precisa para fazer um bolo, logo a gente vai postar isso daí também. A gente também vai, hoje a gente fez uma brincadeira lá mostrando uma expectativa e realidade. Espero que a gente fique aqui na expectativa, que o nosso bolo tenha um resultado bacana. É bem frustrante quando a gente faz alguma receita e muitas vezes o erro acontece porque a gente não fez isso daqui, o pré-preparo dos ingredientes. Daí a gente esquece às vezes de aquecer o forno, daí esquece de untar uma assadeira e na hora depois acha que vai ser aquele bolo maravilhoso. Não, mas se a gente voltar um pouquinho a fita lá, a gente vai perceber que a gente esqueceu de alguma coisa. Então eu tenho aqui a receita escrita, tá? E a gente vai seguindo aqui tudo que foi separado para fazer esse bolo. E assim a gente vai ter um resultado melhor, hein? Então faça isso, crie esse hábito de tudo que você for preparar, deixa tudo no mise en place, tudo porcionado, tudo separado direitinho, tá? Então eu parei no leite, no coco ralado, e agora a gente vai precisar também de 2 colheres de margarina sem sal, tá? E vamos precisar de 1 colher de fermento, que eu já tenho aqui também, uma assadeira, eu vou usar essa daqui pra gente colocar o bolo para assar, e eu tenho aqui o desmoldante pra gente fazer isso daqui, tá bom? E aí, Marlon, quem mais chegou? Então temos a Manu Peixoto. Olá, Manu, seja bem-vinda. A Duda. Olá, Duda. A Ilza Mari é a Meire, ela é lá do meu trabalho.
Olá, seja bem-vinda. Essa semana ela falou que descobriu Eles Dois no AP. Meire, então, boa noite aí pra vocês. Obrigado, hein? Que bacana. Vera Messina, Verinha. Vera, o pessoal tá chegando. Saudade de vocês. Dai Paquita, nossa amiga aqui do Instagram também. Que bacana. Para esse bolo nós vamos fazer uma cobertura. Que primeiro a gente vai fazer aqui essa primeira parte, daí depois a gente passa para a cobertura. Como a gente vai deixar ele úmido. Eu comprei hoje um coco, ó, coco seco, cortei ele, tirei a água e a gente vai usar essa água do coco também para saborizar a nossa massa depois de assada, para deixar ele úmido. Eu lembro que quando minha mãe fazia bolo, principalmente para as encomendas dela de casamento, de aniversário, ela molhava o bolo com refrigerante e ficava úmido, ficava gostoso. Eu lembro que o refrigerante era Fanta, hein? Fanta laranja. Então ficava muito bom. Mas só que hoje eu aprendi umas técnicas diferentes. A gente vai molhar o nosso bolo com água de coco fresquinha que eu tirei do coco aqui, ó, do coco seco que eu comprei hoje à tarde. A Vera falou que adora coco. Ah, e aí, Vera? Vamos lá, vamos aprender a fazer bolo. Ela que falou que... Ô, Vera, posso contar? Você não vai me responder, então eu vou falar. Que a foto do bolo hoje, expectativa e realidade, a realidade parece que a gente tirou uma foto do bolo dela. Vera, seus problemas acabaram. Hoje você vai aprender a fazer o bolo usando as nossas técnicas. E o bolo é muito simples, nós vamos fazer ele no liquidificador. Quem não tem uma batedeira, às vezes por até questão de espaço, eu prefiro usar o liquidificador. Quando eu tenho uma boa receita que eu sei que dá um resultado bacana, eu uso o liquidificador, tá? E essa receita você vai poder fazer no seu liquidificador. Ela falou que o bolo dela é pizza. Bolo pizza? Vera, então da próxima vez que eu fizer expectativa versus realidade, vamos fazer ao vivo na sua casa. Brincadeira, Vera. Silmara também chegou. Oi, Silmara, tudo bem, Silmara? Faz tempo que eu não vejo a Silmara. Hoje a Silmara, né, me deu carona de um quarteirão. Eu falei pra ela, Silmara, meu carro tá ali na descidinha. Ela falou, vem que eu te dou uma carona. Olha que bondade. Ela falou que chegou chegando. My Daily Table, Marcos e Ale também. Olá, Marcos e Ale. E a geladeira aí fora, tá? Frio aí ainda? Como que tá o clima aí de vocês? O Marcos e Ale é lá do My Daily Table, nossos amigos. Já fizemos live juntos. E eles são lá da Europa, eles estão lá em Luxemburgo. E toda quinta-feira está aqui com a gente. Obrigado aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Na verdade, eles que nos incentivaram, né, a estar aqui. Porque sim, a primeira live foi com eles. E eu ficava, nossa, o que eu tenho que falar, como que eu tenho que fazer e tal. E eles na maior tranquilidade, expert, né? E a gente entrou nessa e estamos aqui toda quinta-feira. Oba, eita, Manu. A Manu falou que esse é o bolo pega marido. Ah, é? Olha, essa moça... Moças que tem projeto para 2021, olha o bolo. Isso aí, o bolo pega marido. Eu vou pegar aqui um bolzinho para eu poder colocar as cascas de ovos. Os meninos do My Daily Table falou que lá tá calor hoje. Ah, tá calor? 10 graus. Ah, 10 graus pra gente é suportável. A gente tá mais acostumado com o verão aqui, né? A gente se prepara psicologicamente pro inverno, né? Então vamos lá, vamos colocar 4 ovos no liquidificador. Lembrando, quando você for fazer uma receita de liquidificador, coloque primeiro os ingredientes líquidos. E quando for um bolo, primeiro os ovos e o açúcar, porque daí o ovo vai ajudar com que esse líquido do ovo, ele vai fazer com que os cristais do açúcar se dissolvam facilmente. Então é por isso importante você fazer isso. Daí de repente você fala assim, nossa, meu bolo ficou muito pesado ou muito solado. O que eu fiz de errado? Às vezes o defeito aí está no açúcar. Você tem que bater ele por pelo menos 1 minuto aqui no liquidificador, que é o que eu vou fazer agora. Enquanto ele quebra ali, só quero agradecer a Daiane, da Paquita. Ela é ortodontista. Olá. Nós nos seguimos, né, no Instagram, Sim. Nos conhecemos e gosto muito de ver as postagens bem-humoradas dela. Então, bem-vinda aqui, viu? Abelha rondando aqui, ó. Tem uma abelha aqui, ó. Então, bem-vinda, Daiane. Então, mais um ovo. 4 ovos. E vamos colocar 1 xícara de açúcar. Como eu falei, já fiz o mise en place, então eu já sei aqui que tenho 1 xícara. Vou colocar no liquidificador. E a gente vai bater por 1 minuto.
minutinho aproximadamente. Ó, já tenho esse creme aqui de ovos com açúcar. Então, se eu perceber aqui, se eu mexer aqui, eu não vou sentir aquele peso do açúcar, dos grãozinhos do açúcar lá. A gente já dissolveu ele aqui. Trek Surda perguntando, é água mesmo que tem na taça ali? Água, gente. Água, H2O. Estamos de dieta, firmes e fortes, com ótimos resultados. Achava que não era possível, mas dá certo, hein? Vale a pena e tem melhorado muito o sono, a disposição, algumas coisas que eu sentia antes, assim, às vezes dor de cabeça, então cortando algumas coisas assim eu já me sinto bem melhor, assim, e é nítido a melhora, assim, na qualidade de vida, e o Marlon também, ele tem sentido algumas melhoras, assim, na disposição, no rendimento, estamos correndo, nos dedicando mais à corrida. Mônica, eu sou testemunha, é água mesmo, tá? Pode acreditar. É água. Mas assim que acabar esse primeiro mês aqui de reeducação alimentar, nós vamos voltar para as nossas taças de vinho. Agora, desmoldante na assadeira. Já vou deixar pronto. Quero dar as boas-vindas também a Jéssica, Olá, da Casa Jéssica. Pra Inspirar. Bem-vinda, Jéssica, boa noite. A Verinha nem gosta de álcool, né, Vera? Ela falou que achou que era gin. Ah, gin. Olha, falta só o gelo e o gin. Ei, Verinha, saudade de nos encontrarmos, né? Agora nós vamos colocar o leite. Cantinho O da coco. Ana, seja bem-vinda. Ione Low Carb também. Coco ralado e a manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga, 1, 2, vou bater mais um pouquinho. Agora eu vou pegar um bowl para a gente peneirar a farinha. 2 xícaras de farinha de trigo. Boa noite, Low Carb Ione. Obrigado por estar aqui. Gororoba na cozinha, boa noite. Achei que você não ia chegar, hein, Gororoba na cozinha. Já vou colocar o fermento também aqui na peneira. Ah, essa dica é nova, hein? É que como eu estou usando os ingredientes secos, eu já passo tudo pela peneira, né? Então, aqui agora a gente vai colocar a mistura do liquidificador e com o fouet nós vamos mexer bem. Só recapitula pro pessoal que entrou agora, o que você bateu no liquidificador. Primeiro nós colocamos 4 ovos e 1 xícara de açúcar no liquidificador, batemos por 1 minuto. Depois eu fui adicionando os demais ingredientes da nossa receita, que foi 1 xícara de leite, tá? Pode ser leite integral, eu estou usando o integral, mas você pode usar o leite que você tiver aí na sua casa, desnatado, semi-desnatado. Coloquei também 2 colheres de sopa de margarina sem sal. Não é a manteiga, é a margarina mesmo que eu estou utilizando. 2 colheres de sopa também de coco ralado. 1 colher de fermento e 2 agora que eu coloquei aqui, 2 xícaras de farinha de trigo. Que eu peneirei, que é aquela dica que a gente sempre dá. A farinha ela vem fechadinha no pacote, então a gente tem que peneirar para tirar aqueles gruminhos. Vocês já comeram o bolo que quando você vai tem um pedacinho de farinha assim ou um pão? Às vezes é por causa disso daqui, tá? Agora eu vou ligar o forno, pré-aquecido 180 graus, e o Marlon vai contar pra gente qual que é a função do ovo, Marlon, no nosso bolo aqui. Tá, nós fizemos um post no início da semana e nós falamos quais que são os ingredientes básicos para se fazer um bolo. E lá nós colocamos a função de cada um dos ingredientes. Então, por exemplo, vocês viram aqui que o Sandro bateu primeiro o ovo com o açúcar. Então, o ovo, qual a função do ovo na massa, né? No preparo do nosso bolo? O ovo, ele vai dar a liga e vai dar a firmeza necessária ali para a massa.
Já o açúcar, ele vai ajudar a definir o sabor, ele vai dar aquele gostinho, né, que todo mundo gosta lá do bolo. Quem não gosta de um bolo docinho? Então o açúcar vai fazer isso e junto com a manteiga, ele vai interagir na retenção do ar. Então para ficar aquele bolo bem firme, né? E faz também, o açúcar também ajuda o bolo crescer dentro do forno. A Low Carb Ione perguntou aqui do mito do fermento. Eu vou só falar aqui e o Sandro já vai depois nesse bate-bola aí falar. Porque Ione tá falando assim, como você peneirou a farinha de trigo e o fermento junto e misturou os dois juntos, eu falei, ó, isso é uma dica nova, e o pessoal percebeu aqui mesmo também. Ela tá perguntando se aquele lance do fermento entrar por último é mito. Fala aí, chefe. Então, o Sandro já vai responder. Então, a outra função da farinha, outro ingrediente é a farinha. Então, qual que é a função da farinha na nossa receita? A farinha ela vai dar a estrutura para o bolo. Né? O amido que possui na fórmula da farinha de trigo, ela vai coagular e com calor dentro do forno, ela vai deixar o bolo firme após assar. Então, por isso que o bolo vai ficar firme. Agora eu vou colocar no forno enquanto o Marlon vai contando aí para vocês. Então, o bolo está indo para o forno. O leite, vocês viram aqui que o Sandro colocou o leite, nós estamos usando aqui nessa receita o leite integral, mas como ele falou, você pode usar também o leite desnatado. O leite vai fazer o quê? Vai deixar o bolo mais macio e não vai interferir tanto no sabor. Então, só vai dar aquela maciez mesmo ali para a nossa massa. E depois tem a manteiga, como eu falei, junto com o açúcar, ela vai ajudar na retenção do ar. E ela contribui também para o sabor do nosso bolo, e além de hidratar também a massa. E tem a dica nessa aqui, você não usou sal, né? Não, nessa eu não utilizei o sal. Essa receita não é necessária. Então nessa nós não utilizamos sal. Mas nós falamos, lá no nosso post no início da semana, que o sal, né, em poucas quantidades, claro, né? A gente não vai aqui fazer o sal brigar com o açúcar na nossa receita. Ele vai ajudar só a realçar o sabor e vai também ajudar na conservação do bolo. Acho que os nossos pais sempre falavam isso, né? Principalmente nordestino, né? Não tinha geladeira lá no início. Toda a carne era salgada. Por quê? Para durar a semana inteira. Então o sal tem essa função aqui na massa de conservar. E o fermento, então vou só falar do fermento, o Sandro vai responder aqui a pergunta da Low Carb Ione. Então o fermento ele vai fazer o bolo crescer. Essa é a função dele aí. Vai juntar ali com todos os ingredientes e fazer o nosso bolo crescer. Não fazer igual o nosso bolo lá da expectativa e realidade. Então, respondendo a pergunta da Ione, por que eu coloquei no final o fermento? O fermento ele só vai agir na sua massa quando ele chegar na temperatura quente, tá? Então a partir aí dos seus 30 graus aí ele já começa a reagir. Só aí que seu bolo começa a crescer. Então não tem problema você colocar ele no final da sua receita, tá? A gente só segue a ordem por conta de processo mesmo, do que vai primeiro, aquela sequência, porque daí você vai memorizando como fazer as próximas receitas também. Então é um mito você falar que se eu colocar o fermento agora, a minha massa já vai começar a crescer. Não, o fermento ele só vai reagir quando ele tiver calor. E você percebe quando você vai fazer pão, você vê que ele começa a agir o fermento antes. Mas por quê? Conforme você vai sovando a massa ali, vai mexendo, a sua mão é quente, então aquele calor já vai fazendo com que o seu pão cresça. Então é diferente do fermento químico, que a gente não precisa manusear, a gente só está mexendo ele ali, não vai causar nenhum efeito de crescer ali. É diferente de você, mas por que o pão cresce e o bolo não? Por causa disso, porque você está manuseando, tem o calor da sua mão, o glúten ali da farinha já está reagindo, então vai causando aquele efeito. Tanto que você precisa colocar o pão no lugar quente, né? Geralmente eu pré-aqueço o meu forno aqui no mínimo que eu posso e coloco o pão lá dentro para aquele fermento ir agindo e a gente ter aquele pão bonito. No caso do bolo é isso, é um mito você falar que o fermento vai fazer meu bolo crescer. Não, ele precisa alcançar a temperatura primeiro, ok? A Ione falou exatamente isso. Aí, a falar do fermento do pão é outro. E a Ione já, assim, nos deu uma intimidade aqui, né, Ione? Não preciso mais chamar de Low Carb Ione. Só Ione, então, isso aí, Ione. Também chegaram aqui nossos amigos
Casal Risonho. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos fazer agora a calda do nosso bolo. Nosso bolo, então, eu coloquei no forno pré-aquecido, tá? Enquanto o Marlon estava falando, vocês viram que eu liguei, já tinha pré-aquecido o forno, 180 graus. Coloquei ele naquela forma que já estava untada com desmoldante e ele vai ficar assando por 40 minutos. Na hora que você sentir, bati para assentar bem a massa ali, não criar bolhas de ar e ter aquela diferença na estrutura do bolo. Não posso abrir o forno nos primeiros minutos, aqui nos 10, 15 minutos, porque é o momento que a estrutura do bolo está crescendo. Depois você fala, nossa, meu bolo está esfarelando, meu bolo está rachando, meu bolo não está legal. Se você abrir o forno antes ou perdeu temperatura, acabou o gás na sua casa, você vai ter um bolo com esses defeitos sim. Então esses primeiros minutos é para criar a estrutura, para ir um pontinho ligando no outro ali, que tem uma massa uniforme, tá? Então ele vai ficar 40 minutos. Sentiu o cheirinho de bolo assando, já está quase pronto, já deu os 40 minutos, tá? Vamos fazer a calda. Para essa calda ou cobertura, nós vamos utilizar uma lata de leite condensado, ó, já tenho aqui porcionado. Vamos colocar também 100 gramas de coco ralado, seco, tá? Eu comprei um coco aqui, mas é só decoração. Mas é legal a gente usar o seco porque ele já é um pouquinho mais adocicado, vai dar mais sabor aqui e também ele vai conservar por mais tempo. Então agora vamos colocar também o leite de coco. Ó, tem aqui 200 ml de leite de coco. Não tem na receita, mas eu vou colocar um pouquinho de leite, que eu quero que fique um pouquinho mais fluido essa cobertura, tá? Então você vai perceber se você quer ou não. Ou pode ser o creme de leite também. Eu vou usar o leite integral mesmo. Mais ou menos uns 100 ml aqui eu estou colocando de leite e vou mexer tudo isso aqui com o fouet. Daisy Nutri, Daisy, nossa amiga de Manaus. Seja bem-vinda, Daisy. Tudo bem? Daisy é nutricionista, hein? Que legal. Muito bom trocar experiências, conhecer vocês, acompanhar vocês no IG. Como a gente já falou na semana passada, todo mundo que está entrando aí é gente boa, hein? Começa a procurar lá e seguir, porque vocês vão ver conteúdos diversos lá, tá? Dicas de culinária, de decoração, mesa posta, das Nutris, das amigas lá que indicam vinhos pra gente também, receitas low carb, então vai seguindo o pessoal aí. Ó, a gente já tem aqui essa calda, essa cobertura, que eu vou chamar de cobertura, que a gente vai jogar por cima do bolo, tá? Então ela já está pronta. Simples, né? Então agora a gente vai pegar o bolo que não assou, aquele lá vai ficar para uma outra hora, mas a gente sempre tem aqui um bolo que a gente já assou antes. Ô Daisy, pode xeretar à vontade, viu? Ó a mágica aqui, o bolo... Coloquei um bolo redondo e saiu quadrado. Não é o fermento que faz isso. Brincadeira, pessoal. E olha só, eu fiz ele agora à tarde, e olha só, ele sai sozinho da assadeira, ó. Tá vendo ele pular aqui, ó? Ó. Olha, ficou bonito, hein? Ó, niveladinho, certinho. E é esse que agora a gente vai pegar. E nós vamos pegar um garfo primeiro aqui e vamos furar. Lembra que eu falei que minha mãe pegava, colocava refrigerante? Então, ó, vou fazer vários furos aqui. Assim a gente vai deixar a nossa massa úmida. Minha mãe colocava Fanta. Como eu disse, eu tenho aqui água de coco, desse coco que eu comprei. A gente vai colocar água de coco. Tudo a ver, né? Nessa massa aqui já foi um pouco de coco ralado. Não vou furar mais, porque senão na hora que a gente cortar vai ter aquele bolo todo desestruturado. Então aqui, ó, a água de coco, ó, rendeu tudo isso, aquele coco. Quase 300 ml. Vou colocar aos poucos. Cadê uma conchinha? Vou deixando ele escorrer nos furinhos aqui. E vai dando mais sabor. Se você for usar a água de coco, como eu estou usando aqui, você não pode usar isso num bolo muito grande. Você vai ter que consumir ele aí no máximo em 2 dias, tá?
Esse aqui é um produto natural, então não tem nada de conservante, então ele vai durar menos aí. Então você tem que usar ele mesmo. Se você quer um bolo que dure mais tempo, você vai fazer somente essa calda aqui, ou simplesmente colocar leite com um pouquinho de açúcar aqui, ou até mesmo a Fanta, o refrigerante que minha mãe usava. Já deixei ele bem úmido, olha, já ficou até mais pesado, nem tá saindo muito aqui. Vou pegar agora o restante aqui da calda e vou jogar por cima. Deixa escorrer. Vou deixar um pouquinho aqui, porque eu quero agora cortar, para que entre os pedaços dele a gente vá escorrendo mais essa cobertura aqui, ó. Então pego aqui, ó, uma espátula e vou dividir o bolo. Já está bem macio. Qualquer dúvida, vai perguntando aí que o Marlon passa aqui pra gente. Ô, Ana, realmente, a magia aqui, você vê, vai no forno, tá parecendo Ana Maria Braga, né? Depois você vira a câmera, já tem um bolo pronto. Tem a magia aqui do Eles Dois no AP. Ficou lindo mesmo, né? Ó, molhadinho. Você vai servir esse bolo aqui depois de mais ou menos umas 6 horas, tá? Que você tiver na geladeira. A Ana lá do Gororoba na cozinha tá falando, isso é muita coisa de mãe, amo. Furo os bolos todos aqui em casa. Ó, mais um pouquinho da calda aqui, agora ela vai escorrer nos pedaços aqui onde eu fiz o corte. Esse é um dos segredos. De repente você vê aquela cobertura úmida só em cima, parece que tiveram dó de colocar cobertura, mas não, aqui a gente usa bastante porque tem que ficar bom, né? Minha mãe, depois que esfriava, ela pegava, ela cortava, que o bolo esfriava, ela cortava, colocava, enrolava pedacinho por pedacinho no papel alumínio e deixava na geladeira. Geralmente ela contava, né? E quando ela ia fazer auditoria na geladeira, o Sandro já tinha pego alguns, então estava sempre faltando, né? Era o controle que ela tinha, né? Não sei se ela fazia para ficar gostoso ou era para controlar o consumo exagerado do Sandro, que é viciado, adora bolo. Qualquer tipo de bolo. Se for o seu aí na sua casa também, com certeza. Vou agora deixar nessa travessa nova que eu tenho aqui, bonita. Mônica, seja bem-vinda. Ele não foi para a geladeira esse daqui, então eu tenho que tirar ele com mais cuidado. Na hora que ele estiver na geladeira, ele vai estar com a estrutura mais firme. Então vou tirar com cuidado aqui. A Deise está perguntando da água de coco, se foi natural. Natural, foi desse coco que eu estou usando aqui para decorar. Ó. Comprei hoje à tarde. Por isso que eu falei que você tem que consumir ele aí no máximo 2 dias, mantendo na geladeira, tá? Oi, Ione, realmente, né? Auditoria na geladeira é coisa de mãe mesmo. Da minha avó era pior. Minha avó comprava as coisas e nós éramos 4 da mesma idade, 4 netos dela da mesma idade. Então ela comprava, às vezes, ou fazia o bolo, e ela escondia no armário, no guarda-roupa dela. Só que aí eu era 2 anos mais velho que os meus primos. Claro que eu era o mais espertinho, né? Descobri onde estava a chave, ia lá e roubava o bolo da minha avó. E meus primos levavam a culpa. Aqui, pessoal. Quando você fizer ele deixar na geladeira, você vai perceber que ele vai estar úmido. Mas aqui você já vai perceber a massa também, ó. Como ela está fofinho, ó. Olha só. Esse aqui é o nosso bolo gelado com coco. Pessoal, novamente, boa noite para vocês. Obrigado e até a próxima live. Um abraço e manda pra gente lá os prints. Boa noite. Tchau, pessoal.